Pastor, essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, eu acredito que vai muito de encontro à questão da identidade. Quando eu vejo uma pessoa que ela vive na prática do pecado, né? Eu vejo que não é só uma questão do certo ou errado, eu vejo que é uma questão assim, de identidade. Porque talvez ela não saiba como realmente Deus vê ela. Eu falei isso uma vez para um rapaz, ele era um morador de rua. Ah, não, porque eu sou assim, eu sou assim. Você não é, você está. Estar Verdade. É um estado. Verdade. Ser é outro. Deus te fez, façamos o homem à imagem. Sim. Embora nós perdemos ali no Jardim do Éden, mas eu sei que o Cristo voltou para dar essa imagem Verdade. de Deus no nosso rosto, nessa glória que foi perdida lá. Sim. Então, mas assim, o senhor como uma pessoa mais entendida, o que Deus pensa sobre nós, sobre o senhor, sobre mim, sobre os filhos dele, né, ou os servos dele, porque filho é aquele que ainda aceita, né? Mas Sim. enfim. Assim, pensamentos de paz e não de mal, né? Jeremias fala muito sobre isso. Assim, eu tenho que procurar um fundamento, porque eu aprendi isso na minha caminhada, Daniel. Eu aprendi a procurar sempre um fundamento para me argumentar, mas preciso de um fundamento. Como que Deus fez na lei, não adianta a gente fugiu muito, né? Mas como que Deus via o acampamento de Israel? A maneira, Daniel, como Deus via o acampamento de Israel era através do sacerdote. O sacerdote, né? O sumo sacerdote tinha que entrar com a cordinha amarrada no Santos dos Santos, porque se o sacerdote fosse, o sumo sacerdote fosse mau, todo o arraial era mau. Então o que eles faziam? Então a gente não sabia como que era o sacerdote, colocava a cordinha se ele não voltasse, aí o que acontecia? Eles puxavam. Esse mal é de pecado, de estar contaminado? Isso, contaminado. Pessoal, né? Porque ele entrava lá diretamente, né, no Santo dos Santos, né? Uma vez que Cristo veio e rasgou, né, o véu. Mas ele tinha que ser puxado. Então se o sumo sacerdote fosse bom, todo o arraial seria bom. Mas e se o arraial fosse... Não, a determinação era se o sumo sacerdote fosse bom. Então, olha como que Deus já está vendo. Se o sumo sacerdote for bom, todo o arraial será. Porque o sumo sacerdote representa o povo. Então, o sumo sacerdote nosso é Cristo. Então, ele nos representa. Ele está à destra de Deus, rogando a Deus, né, como diz o texto, rogando a Deus por nós. Então ele nos representa. Então como é que Deus vê nós? Ele olha para nós e vê Cristo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Deus não te abençoa porque você é bom. Deus te abençoa porque Cristo é bom. Deus não te abençoa porque você vai à igreja todos os dias. Deus não te abençoa porque você ora todos os dias, ainda que orar é bom, ainda que a igreja é bom. Deus não te abençoa porque você jejuma, ainda que jejumar é bom. Mas Deus te abençoa por causa de Cristo. Então, como Deus vê Cristo, Ele te vê. Porque a gente percebe que em Cristo, né? Somos mais do que vencedores. E como que faz para a pessoa, às vezes, não confundir essa dependência do Senhor, mas com a inércia? Sim. Jesus fez, ele está me vendo assim, então tudo bem. Porque às vezes tem um extremo, né? Uhum. Não, deixa assim mesmo, Deus me ama, é o tal do só o amor e a da justiça fica do lado de fora, né? Porque na verdade eles não experimentou a verdadeira justiça, né? Porque eu sempre volto a dizer, ensino muito na igreja, a crença, ela é o determinante para você viver. Por isso que eu falo que a gente crendo certo, a gente vive correto, sabe? Então, muitas pessoas ainda não experimentou a palavra, na verdade, esta graça, porque esta graça é uma pessoa. Se uma pessoa, Daniel, vive em nós, significa que essa pessoa tem vontade. Essa pessoa ela tem que ser desenvolvida em nós. A Bíblia fala que a graça ela é desenvolvida em nós. Paulo falou isso em Gálatas, que tem que ser desenvolvida em nós. Então o que acontece? Se uma pessoa que é o Espírito Santo está em nós, ela precisa aparecer.
Qual que é a vontade que está aparecendo? É a vontade sua ou é a vontade do Espírito? Então isso vai tirar a pessoa dessa inércia. O que aparece? Quem está falando agora? É Cristo? É a palavra de Deus que está em você? Qual que é seu fundamento? É aquilo que está na sua mente? Você faz o que ainda que você quer? Porque na verdade nós temos que morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Então Deus nunca fala de só um sacrifício, ele fala de morte. Você tem que morrer. Morrer para a sua vida e viver para Cristo. Entendeu? Já estou crucificado com Cristo. Aí Paulo, ele é lindo, que ele fala assim, como que ele fala? Ele fala, já estou crucificado com Cristo, vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quem que está vivendo em você? Se Cristo vive em você, você não vive na inércia. Se Cristo vive em você, você perdoa. Ah, não, mas eu tenho o amor de Deus. Quem disse que o amor é o começo? O amor de Cristo é mais confrontante do que a lei. Se a lei está dizendo, eu costumo dizer que a graça é os 2.0, Moisés 2.0. É porque se romantisma muito, né? O amor assim meio de novela, né? Noveleiro, de castelo, de rei, princesa. Mas nós sabemos que biblicamente não é isso. Amor é um mandamento, né? Isso. Se amar fosse fácil, Deus não mandava, né? Justamente para você ver, o amor já começa dando. Deus amou o mundo que deu. Uhum. Jesus começa amando, dizendo, eu morro. Então, a base de amor que nós temos começa em uma oferta, termina num sacrifício. Então, aí, essas pessoas assim, cristianas está pregando sobre graça e fala como se a graça fosse uma liberdade para me pecar. Mas graça não é uma liberdade para me pecar. A graça, esse entendimento da graça me confronta mais ainda. Se na lei diz não adulterará, na graça está dizendo o seguinte, só de você pensar você já adulterou. Jesus que disse isso. Então, esse entendimento é um entendimento falho, porque não está crendo corretamente, sabe? Então nós não podemos invalidar isso, o que Cristo fez e que Cristo está em nós. Amém. Entende? O senhor acha que Deus espera alguma coisa de nós, do ser humano? Deus, assim, a Bíblia fala assim, Daniel, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pergunta que as pessoas assim às vezes têm e elas ficam muito em dúvida é como que Deus ele nos vê. Uma certa feita eu perguntei a uma pessoa como que ele percebia como que Deus via ele. Ele falou assim, pastor, Deus me vê muito assim, ele não gosta da maneira que ele vê. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não, eu tenho andado, feito muitas coisas, sabe? Eu tenho errado muito e Deus não está satisfeito comigo. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, como você acha que é Deus? Tem um princípio que a Bíblia diz assim, que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí eu fiz assim essa pergunta, se você orar hoje, orar amanhã, 7 dias orando, lendo a Bíblia e indo da igreja, como que você acha que Deus ficaria? Ele falou assim, alegre. E se digamos que você não fizesse isso, como que você acha que Deus ficaria? Ele falou assim, entristecido. Mas o princípio diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus, quando ele olha para você, ele não muda a perspectiva, sabe por quê? Porque se você está em Cristo, ele anda agradado sempre. Por isso parece que Deus é um pai mimado, né? Mimado. Uma hora ele tá alegre, você não fez o que eu quis, hora ele né? Tá triste. Entende? Então, é isso que as pessoas... Então, quando as pessoas olham, vê isso. Então, Deus, ele não muda. Ele é o mesmo. Aí entra outras perguntas, né, da lei da graça, né? Fala assim, não, porque Deus lá é um Deus mau e agora ele parece que ficou um Deus bonzinho. Lá teve morte e aqui... Por que isso? Mudou? É uma outra pergunta, sabe? E eles se perdem aí, né? Então Deus ele mudou. Não, escuta uma coisa, Deus só estava esperando uma coisa. Pelo que você me perguntou, Deus espera alguma coisa? Ele esperava. Até que a oferta foi perfeita. Eu acho lindo, Daniel. Você lembra de Elias, Daniel? Elias, o profeta de Deus. Você lembra que ele teve um momento que ele preparou o sacrifício e, né, derramou água, colocou...
já teve um evento assim bíblico, né? E tem um evento também que ele colocou também tudo ali nesse evento, e aí o fogo desceu e consumiu tudo. Consumiu aquele sacrifício. Lambeu a água. Você falou, lambeu a água toda. Só que o sacrifício foi tudo lambido. Só que aleluia, eu fico maravilhado. Na graça, a mesma situação aconteceu, o altar foi preparado. O sacrifício estava pronto e era Jesus. Só que aí o juízo desceu. Porque o juízo desceu lá em Elias, lambeu a água toda. Só que quando o juízo desce agora na cruz para condenar o pecado em Cristo, a Bíblia fala que consumiu, Cristo morreu, mas o sacrifício permaneceu. O que está revelando aqui para nós? Que em Cristo o sacrifício permaneceu. No juízo, lambeu tudo, mas em Cristo permanece o sacrifício, porque ele morreu e ressuscitou. Aí antes você tinha que fazer vários sacrifícios, né? Não era só um. Toda hora você tinha que matar um animal, você tinha que, né, fazer um sacrifício com animal puro, né, sem mancha. Só que agora acabou. Não tem mais. Então não precisa, né, de nenhuma obra, de algo de nós. Mas voltando àquilo que eu te falei, nós falamos no anterior, que é basicamente a mesma pergunta. Não quer dizer que não devemos fazer nada, né? Não quer dizer que não devemos fazer nada para o Senhor. Não é isso, viu, gente? Justamente por quê? Porque, na verdade, uma vez que Cristo está em você, Ele quer amar, você tem Ele frutos, quer abençoar. Você gera frutos. É porque a graça, gente, não é inativa. Isso. A graça de Deus, ela é ativa. Se ela é a graça que ensina a me livrar do pecado, se ela é a graça de Deus é uma pessoa vivendo em você vai transmitir através de você algo. Então, Cristo em você. Então, Cristo está aí. Agora, se ele aparece ou não, aí é a questão. Porque o fato de Cristo ele está no homem, ele quer abraçar através do homem. Por isso que é trabalhar com. Ele quer trabalhar com a gente. Então, é por isso que ele quer abençoar. Eu quero abençoar. Você já viu essa oração assim, Daniel? Ó Deus, vai lá na casa do Wilk, toca nele, Senhor. Já. Toca mesmo, Senhor. Toca, Senhor. Vai tocando, Senhor. Ele precisa, Senhor. E muitas vezes a gente faz esse tipo de oração. Pode Deus tocar? Pode. Agora imagina. O Wilk na casa dele, mais ou menos nessa hora, 10 horas da noite. De repente, ele não vê nada, porque Deus não pode ser visto. Aí quando pensa que não, vem só a voz. Eu sou Deus. O Wilk na hora, estou tocando no você, mas gente... Deus, ele se esconde no homem. Deus toca. Deus me usa para me tocar no Wilk. Deus, aparece em mim que eu preciso ver o Wilk lá na casa dele hoje. Oh Deus, visita ele não. Deus, eu quero visitar o Wilk, eu quero que o Senhor apareça nessa visita. Eu vi uma pessoa falando, e é verdade. Quando a gente pode fazer, é claro, né? Cada caso é um caso, mas na maioria das vezes, quando nós fazemos esse tipo de oração, é uma oração de filho rebelde, né? Porque nós podemos fazer algo e nós estamos pedindo para Deus fazer. Vai nos hospitais, Senhor, aí eu posso ir visitar, eu não visito. Vai na casa do Valmir, eu não vou lá para ter um momento de comunhão com ele. Então, pega muito por esse lado. Sobre essa questão Você queria falar, perdão? Não, eu falo assim, por isso que essa questão é muito falada para aqueles que, por exemplo, a gente que traz essa Cristo para a igreja, que Cristo é a graça, e a graça é Cristo, a gente traz Cristo para a igreja justamente por isso. Só que aí as pessoas acham que é uma inatividade a graça, mas não é. É porque a graça é o suprimento para mim fazer. Lembra que quando Deus teve a primeira experiência com Moisés, a Bíblia fala, né? Moisés teve a primeira experiência com Deus, onde que Deus aparece para ele. E aí a Bíblia fala que Deus vira para ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Tira. Só que quando a gente vê a parábola do filho pródigo, nós percebemos que o Senhor Jesus não está pedindo para ele tirar. O pai está fazendo o quê? Calça. Coloca o anel no dedo. Então na lei, tira. A graça supre. Glória. Coloca o anel.
Coloca a sandália. Porque enquanto nós pregarmos a lei, a gente está sempre tirando algo do povo. E o povo não está precisando mais de tirar mais nada nele, porque o sofrimento já está tirando a paz da família, o sofrimento já está tirando a vida financeira, o sofrimento está tirando relacionamentos. E aí, o que nós como líderes temos que falar? A palavra. E a palavra é Cristo. Então, quando Cristo é pregado, que a graça é pregada, o suprimento o povo sente. Aí as pessoas saem da igreja alegre e falam assim: nossa, como eu senti forte aqui hoje, como eu recebi. E a gente só pregou Cristo. Então não precisa de artifício, né, pastor? Não só precisa. Cristo já é suficiente, né? Cristo. Aí uma vez uma pessoa falou assim: pastor, como que vai ser, que dia que vai ser o culto lá? Eu falei assim: nosso culto acontece quarta-feira e aos domingos. E aí, o que? Você faz oração forte lá? Eu falei assim: faço. Pastor, o que vai ter lá mais? Eu falei assim, a palavra. Cristo vai ser pregado. O que mais? Eu falei. Oxe, quer mais? Você sabe o que as pessoas vivem assim, André? Ou Daniel? As pessoas vivem de sempre ver coisas, né? Teve até uma pergunta, né, que você pontuou ali. O porquê que eu preciso de tantas coisas visíveis? Por que eu retrocedo algumas coisas lá de trás? Eu trago a arca, ainda que a arca é importante, né? Mas eu trago a arca, eu trago o cajado, eu posso trazer, mas por que eu trago? Por que eu estou querendo tanto ver para mim pegar a presença de Deus? Sabe? Por que eu estou querendo ver? Acho que é mais fácil do que viver. É mais fácil uma pessoa subir no monte, não estou dizendo que eu não suba, e fazer um propósito para o casamento dela, 40 dias no monte, orando a Deus para Deus restaurar o casamento dela. É mais fácil ficar 40 dias no monte orando do que ser confrontado e ir lá conversar com a esposa no primeiro dia. Nossa, aí você mandou bem, isso é verdade. Fica um negócio assim muito na obra, né? Na nossa força. Então se torna, muitas vezes a gente tem que ter cuidado, Daniel, porque senão o monte se torna uma fuga. A igreja se torna uma fuga. Só vivo na igreja. Eu tenho mais prazer dentro do prédio da igreja do que dentro da minha casa. Eu tenho mais prazer no prédio da igreja. Eu tenho mais prazer no monte do que na minha casa. Será que você não está fugindo de alguma coisa? Será que você não está fugindo de algo? Essa é a pergunta. Por que você fica 40 dias fugindo e não encara? Não é mais fácil reconciliar? Falar assim, eu errei. E fala assim, Deus, restaura o meu casamento. E a gente sabe que depois, Daniel, no último dia, o que a gente faz? A gente orou e depois no último dia, a gente fala assim, agora eu vou lá conversar com a minha esposa. Meu Deus do céu. O cara que pensa nisso aí, ele tá muito assim... Isso é religioso, né? Isso é um religioso, isso. Né? Isso é o famoso sacrifício de Caim, né? Que não foi aceito pelos seus. Os dois eram sacrifício, mas os dois não foram aceitos. Passou. A gente tá muito dentro desse negócio de obras, né? Não sei se eu estou errado, nós estamos nesse negócio de obra e da fé, né? Que você falou sobre quem crê certo, né? Isso. Mas dentro disso aí, qual que o senhor vê a missão, então, do cristão aqui na Terra? Porque isso remete muito, né? Cristo em nós para o mundo. O que o senhor acha? Qual é a função, então, do cristão na Terra? Você fez uma pergunta e trouxe uma resposta, assim, né? Porque você fala das obras, né? E fala também da fé. A Bíblia fala que a fé sem obra, ela é morta. Então, imagina um carro. Um carro, ele consegue andar sem gasolina? Não. Você foi elétrico, né? Aí não aguenta sem energia, não adianta, né? Tem que ter um combustível. Aí eu te faço uma outra pergunta. Se você empurrar ele anda? Se outro carro puxar ele vai? Vai, mas não vai Mas ele vai. Do modo que... Mas ele vai. Hã? Vai. Então ele anda. Anda. Anda ou não anda? Literalmente não. 10 pessoas puxando ele anda? Anda. Vai andar, não vai andar? Vai, ué. Não é o sem modo, gasolina. Não é o modo, mas anda. Sem gasolina.
Sem gasolina anda. Sem motor. Anda. Anda ou não anda? Se ele puxar, anda. E por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque uma coisa que nós não vai fazer esse carro andar é se nós tirarmos a roda dele. Vai arrastar, né? Vai arrastar, não vai andar. Então o que eu aprendo com isso? Que a fé sem a obra é morta. Então a obra é as rodas do carro. Muitas vezes você está sem motor, está fraco, sem gasolina, você está fraco, ninguém te abastece com a palavra de Deus. Mas aí, mesmo assim, você precisa ganhar essa força para se movimentar. É por isso que você tem essas rodas. E você vai receber a palavra de Deus. E aí você vai ganhar o motor, você vai ganhar abastecimento. Mas a roda você tem. A fé sem obra, ela é morta. Então a nossa missão é ir Prega. por todo mundo e pregar o evangelho. Agora presta atenção. Eu nunca posso ir sem antes vir. Jesus fala o seguinte: vinde a mim, para depois eu ir. Então o ide é depois do vinde. Tava pensando nisso esses dias. O ir vem depois. Tem que se preparar, né, pastor? Tem que se preparar, sabe? Então a nossa missão é essa. Você lembra, Daniel, você é um homem de Deus, conhece os princípios bíblicos, né? Dá para perceber isso, tanto você quanto o Wilk, né? Somos apaixonados com Cristo, podemos dizer assim. Mas teve uma certa feita que Jesus virou e falou um versículo bastante conhecido, que é João 8:32, que ele diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que o povo naquela época já tinha a verdade. A verdade era a Torá para eles. Vem Jesus e fala: conhecereis a verdade. Qual verdade é essa que Jesus estava falando? Desafiou, né? Confrontou eles. Quem é esse aí para falar que ele é a verdade? Se nós temos a lei de Deus, se o nosso profeta, né, o pai Moisés, recebeu a lei, né? Justamente. E aí, quem é esse? Então, ele é a própria graça. E nós temos que levar ele para as pessoas. O nosso objetivo é levar ele, levar a Cristo. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos uma missão de levar Cristo, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem e venham ao conhecimento da graça de Deus, ao conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Agora, a minha pergunta para você é: que todos se salvem e venham ao conhecimento de Deus. Ele poderia dizer assim, que todos tenham o conhecimento de Deus e se salvem. Não. Ele fala que todos se salvem, mas termina conhecendo a Deus. Então, depois de ser salvo, o que eu tenho que fazer? Conhecer a Deus. E conhecer na palavra de Deus revela intimidade. Eu tenho que estar íntimo nele. Porque a palavra conhecer na Bíblia é como se o homem que entra no coito com a sua esposa. Isso é um tá ligado ao outro. Então, isso é o conhecimento, entendeu? Então, eu sou salvo para me conhecer a Deus. Porque senão, se fosse a parar na salvação, ele falava o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, eu te mato e você vai ser salvo. Porque a salvação seria o final. Mas não, nós vivemos ainda. E aí, por isso que muitas vezes nós temos dificuldade, sabe, Daniel? Porque nós pecamos. E aí, depois de nós pecamos, tem um negócio chamado culpa. Nossa Deus. E através da culpa vem a condenação. E aí você se condena. Você se condena e fala o seguinte: eu estou condenado. Não tem mais jeito para mim. Essa é a forma que a pessoa está vendo nesse estado. Por quê? Porque o salário do pecado? A morte. Só que aí, vírgula. Dom gratuito de Deus. Não termina. Tem o dom gratuito de Deus e a vida eterna. Então, as pessoas, a maneira, né, nós estamos falando aqui sobre como... A identidade, né? As pessoas me veem, né? Como Deus me vê. Então, o fato disso, de Deus estar te vendo, gente, por isso que você tem que entrar em um lugar. Para Deus te ver, você tem que entrar em um lugar para Ele estar satisfeito. E esse lugar é Cristo. Então, a nossa missão é falar de Cristo. Agora, quanto mais eu falo de regulamentos, mais eu mostro a falha.